Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, uma aula de Sociologia e o tema de hoje é Educação e Juventude, ok? Então nós vamos compreender um pouquinho como se dá o processo de construção, de formação da educação, mas também voltado para o nosso foco principal aqui, que é a juventude, ou seja, somos nós, são vocês, certo? Então, deixa eu me incluir também nisso, né? Pegar essa carona. Então, vamos lá. Então, primeiro, né? Viver em grupo. Mas, professor, qual a relação deste viver em grupo com a educação? Sim, viver em grupo tem tudo a ver com a educação. Porque a educação, nós não estamos falando aqui apenas de uma educação formal ou de uma educação conhecida, entre aspas, uma educação bancária, de sala de aula apenas, né? Então, esse processo de viver em grupo, né? De termos e reconhecermos normas sociais, acordos, né? Regras que precisamos viver em sociedade, isso também faz parte do nosso processo educacional. Não necessariamente por uma educação formal, né? Então, essa educação informal que nós aprendemos no nosso dia a dia também faz parte da nossa educação. E é por meio dessas formas e maneiras que nós encontramos o quê? O mais importante aqui, né, independente de ser uma educação formal ou não formal, é justamente a construção de valores, né? Então, a construção, a transmissão de valores e da cultura, né, que faz parte desse processo de socialização. Então, quando você se reconhece, se identifica pertencente, membro de um determinado grupo, primeiro porque você recebeu um conjunto de informações socioculturais, étnicas, né, que lhe faz compreender-se como pertencente daquele elemento que pertence àquele grupo. E esse processo, né, de socialização, que se dá por meio de uma interação social, ou seja, a troca, o contato social, né, o contato da troca de valores e de culturas, que faz parte desta construção, né, da vivência em grupo e também da nossa construção educacional, seja ela formal ou não formal, ou seja, as diferentes formas de escolarização. E aí nós vamos poder entender o que é escolarização, que a escolarização não se resume apenas, né, a essa estrutura física que nós conhecemos, a esta sala de aula que nós conhecemos, né, ou aquilo que nós aprendemos com os nossos professores. Isso apenas é uma das maneiras de termos e de conhecermos, né, esse processo de educação, de formação educacional. Então, vamos agora aos conceitos de escolarização. Então, as diferentes formas de escolas, né? Então, quais são essas formas de escolas? Olha só, gente. De acordo com Philip Ayres, né, ele nos apresenta algumas formas de escola, né? Então, para podermos entender que a escola, enquanto instituição que nós conhecemos principalmente no conceito, né, hoje em dia, não se resume apenas a uma escola de sala de aulas, né, prédio, né, professores, quadro e assim por diante. Então nós temos, qual é o nosso primeiro berço escolar? A família. Então a família, além de ser a célula-mãe da sociedade, ela também é a nossa primeira escola, que é onde justamente nós temos os nossos primeiros contatos e relações sociais, culturais, aprendemos os nossos primeiros valores, aprendemos a viver em sociedade. Então nós temos o quê? Essa base, essa escola, essa educação familiar, ok? Ainda de acordo com Philip Ayres, ele diz que também a escola, ela é um processo, ou seja, nós não vamos aprender tudo o que precisamos, ou aquilo que julgamos necessário, ou aquilo que a sociedade nos pede e nos cobra, apenas na sala de aula. Nós precisamos sim a viver com o outro, a conviver em família, a conviver com os amigos. Então todo esse processo, né, dessa construção de aprendizagens, né, as diferentes formas de aprendizagem que nós temos, ela é contínua, ou seja, ele é um processo contínuo, desde quando nós somos apresentados ao mundo social, desde quando nascemos, até
o fim da nossa existência enquanto indivíduo social, no meio em que estamos inseridos. Então, esse processo, né, ele é constante, ele é contínuo. E também nós temos a escola enquanto instituição, né? A escola enquanto instituição, a qual nós fazemos parte, né? A escola Ômega e tantas outras escolas que assim existem, ela exerce esse papel enquanto instituição que faz parte, né, desse processo de formação. Então, você, todos, cada um de nós, para estarmos aqui, nós passamos por esse processo, inclusive por todos esses processos anteriores, né, que antes mesmo de ingressarmos na escola enquanto instituição, nós viemos por um processo no qual nós ainda continuamos, e nós viemos de uma outra esfera, né, base, que é justamente a família. Então, observem que são pilares, né, que nós vamos atingindo. E por último, o papel da escola enquanto instituição é o quê? Sistematizar o saber, o conhecimento, os valores que são construídos dentro da sociedade, dentro da família, dentro do processo, né? E nos orientar, né? Nos reforçar a respeito desse processo educativo, desse processo de aprendizagem, né, que as diferentes escolas nos apresentam. Então, a escola não é responsável por lhe dar uma educação na qual a família tem a responsabilidade, né? A escola pode até sim complementar enquanto instituição, mas torna-se insubstituível os valores, né, a vivência, o aprendizado, que o viver em família, o viver em sociedade é papel essencial a princípio da família. A escola vem apenas para reforçar tudo isso, ok? Então, não se educa ninguém na escola. Na escola a gente ensina, a gente reforça o conhecimento, o aprendizado, né? Ou até mesmo a educação, porque a educação ela é um processo. Por último, aqui nós temos aqui, de acordo com o Felipe Ares, a educação, a escola voltada para o mundo do trabalho, que não depende necessariamente da escola enquanto instituição. Apesar de que a educação hoje em dia, né, essa educação institucionalizada, ela está muito voltada para o mundo do trabalho. Mas, desde logo cedo, quando nós começamos a viver em família, viver em sociedade, cada um de nós exercemos um papel, né? Exercemos o quê? Uma atividade social no meio do grupo no qual estamos inseridos. Então, nós estamos sendo preparados ali desde já também para o mundo do trabalho, né? Então, vamos lá, a família que vive lá no campo, no interior, cultivando a terra, não necessariamente precisa vir para uma escola, vir para uma instituição, uma escola técnica, uma universidade, conhecer o trabalho que é desenvolvido no campo, aquela agricultura familiar que é passada de pai para filho, até mesmo por um processo cultural, né? Então, esse mundo do trabalho também, ele não se restringe apenas ao mundo de trabalho ligado ao mercado, enquanto uma atividade econômica. Também é um processo, uma atividade educacional e também cultural, ok? Então, esses são os 4 principais modelos de escola que nós conhecemos. No entanto, as que mais valorizamos hoje em dia é o quê? A escola enquanto instituição e a escola enquanto voltada para o trabalho. Se vocês estão aqui, estão concluindo aí ensino médio, né, 3º ano, próximo ano, futuramente, faculdade, universidade, assim por diante, vocês estão se preparando o quê? Para o mundo do trabalho, né? Então, necessariamente, vocês não precisam, né, obrigatoriamente, mais desta educação formal. Vocês estão o quê? Se preparando para o mundo e o mercado do trabalho. No entanto, a escola, enquanto família e também enquanto processo, ela faz parte de nossas vidas. Então, somente a partir do século XVII é que a escola, enquanto instituição, ela ganha importância. E aí nós temos uma diferenciação, a separação universo familiar e universo profissional. Lembre-se do exemplo que eu citei há pouco, né? A família que vive lá no campo, em que se trabalha, né,
O pai ensina para o filho o processo do cultivo, a lavoura e assim por diante. Além de ser um processo cultural, também é um processo educacional. Só que existe o que? A fusão entre o universo familiar e o universo profissional, né? A mesma coisa aconteceria com o artesão, né, que ensina para o seu filho de maneira informal, a partir da prática e da experiência, né, o desenvolver das mesmas atividades, né, a produção da manufatura e do artesanato. Então, existe o quê? Até o século XVII, esses dois universos eles são em conjunto. Então, observe, principalmente, nós formos olhar para a sociedade europeia medieval, se nós formos olhar para as sociedades clássicas orientais, né, a cultura desses povos, ou então os modelos até então de forma de produção e de educação instituído durante esse período, estava muito ligado ao universo familiar, né? A mulher que era preparada, a jovem, a mocinha que era preparada para ser mãe de família, né, para cuidar dos filhos, cuidar do esposo, isso perdurou e ainda perdura até os dias de hoje, em alguns momentos, certo? Então, existe o que? Essa fusão entre o universo da educação familiar com a educação profissional. E aqui, vamos seguir em frente e vamos entender como é que se dá essa separação, ok? Então, uma educação difusa. Por que uma educação difusa? Até então, século XVII, né? A junção, a mistura, né, dessa educação familiar, a integração entre a família e a comunidade, né, não se dava essa separação tão distinta. Somente a partir do momento, né, da separação entre a criação da escola enquanto instituição é que existe a necessidade de separar, né, aquilo que é público, né, ou seja, comunitário, e aquilo que é privado, ou seja, aquilo que está ligado à família. Então, nós temos aqui, né? Então, na construção dessa educação formal, dessa educação ou dessa escola, enquanto instituição, nós temos, né, essa separação. Então, o sentido e o significado de educação e de escola que nós conhecemos hoje, ela começa a tornar-se de forma mais nítida. Gente, isso é um pouquinho até mesmo da história da educação. Se nós formos analisar e compreender, né, como se dá a construção, né, das instituições e da educação, não só no Brasil e no mundo, o caminho é este. E aqui nós estamos vendo que a relação que se dá entre a educação e a nossa interação com a sociedade, né? Então, vejamos. Entenderam aqui? Temos aqui a separação entre o espaço público com o espaço privado. O espaço público voltado para a vida em comunidade. Então, tem-se o que? A necessidade de se criar um projeto, um modelo de educação que esteja mais voltado para o indivíduo desempenhar e desenvolver o seu papel social dentro da sociedade na qual ele está inserido, né? Uma coisa é o indivíduo enquanto agente social dentro da sociedade a qual ele pertence, e outra é o indivíduo enquanto dentro do seu espaço íntimo familiar, do seu espaço privado, certo? Então, a sociedade precisa saber, principalmente, né, da sua relação, da sua vida no espaço público, da sua comunidade. Não que o seu espaço da sua vida familiar e privado não seja importante. Sim, é importante, né? Mas quando você estiver lá fora no mercado de trabalho, né, desempenhando suas atividades, o mercado não vai interessar-se pela sua educação familiar somente. Vai buscar o quê? Compreender, né, a sua relação com o espaço público, ou seja, com a sua interação dentro da sociedade. Então, a partir desse momento, com essa separação, com essa melhor definição, né, da educação e das instituições, surge o quê? A criação das instituições escolares. Na Europa,
ainda no século XVII, século XVIII, né, tem-se a construção, né, a elaboração das primeiras grandes universidades, que até então o que existia era o quê? Apenas pequenas faculdades, né, voltadas para áreas específicas, mas que a partir desse momento, século XVII, século XVIII em diante, a construção das escolas voltado para uma educação mais formal, uma educação institucional. Então, dentro desse processo, né, não existia o quê? A preocupação com as etapas de maturidade, ou seja, as etapas intermediárias. A vida dos jovens, das crianças, ela se confundia muito com a vida dos adultos. Então, muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, né, desempenhavam e praticavam as mesmas atividades e desenvolviam as mesmas habilidades que os seus pais, a sua família, né, desenvolviam. Por quê? Porque existia o predomínio do espaço da educação familiar, da escola familiar, do espaço privado em particular. Certo? Então vamos lá. Seguindo. Quando é que começam essas mudanças, essas transformações? Essas mudanças e transformações, gente, elas se dão principalmente a partir do século XVII e século XVIII. E um marco importante no século XVII, principalmente na Inglaterra, foram as revoltas e revoluções burguesas, certo? Por quê? A burguesia tornou-se uma classe social com um grande poder econômico, né? E também queria adquirir poder político. E começa a se revoltar, a fazer reivindicações a respeito da sua representação, seu papel social dentro da sociedade daquela época. Porém, né, o espaço que a burguesia possuía ainda era muito limitado, né? O Estado era um Estado centralizado, um Estado absolutista, que não valorizava, né, o indivíduo enquanto pessoa. O indivíduo era visto apenas como um servo, como um súdito, que deveria somente fazer e atender às necessidades que o rei mandava, que o Estado ordenava naquele momento, certo? Então, as revoluções burguesas vão começar justamente a se desenvolver a partir da Inglaterra, vão influenciar várias outras regiões também dentro da Europa e vai desencadear uma série de movimentos e revoltas que vão justamente a culminar com a mudança do pensamento, a mudança das estruturas sociais. Claro, esse processo não se deu de uma hora para outra. E aqui nós voltamos àquele conceito da escola e da educação enquanto um processo. Então, este é um processo que se deu e que se dá de forma contínua, de forma constante. Nós estamos falando o quê? Dos primórdios dessas grandes mudanças e transformações. Uma outra grande revolução, aliás, marco importante para a transformação da educação no mundo, foi justamente a Revolução Industrial. E aqui nós falamos da educação no conceito, né, abordado anteriormente, do mundo para o trabalho, a educação voltada para o mundo do trabalho. Então a Revolução Industrial, ela trouxe consigo também uma consequência das revoltas, das revoluções burguesas, né? A burguesia, por meio de poder econômico, conseguiu pleitear o desenvolvimento da Revolução Industrial e, consequentemente, mudando as relações sociais, as relações familiares, né, mudando toda a estrutura política, né, e até mesmo do modelo da sociedade daquela época. E aí nós voltamos ao conceito da educação enquanto um processo. Então, essas mudanças, elas fazem, né, a educação enquanto um processo constante e contínuo. Então, observe que dentro desse contexto, nós encontramos todos os conceitos de educação até aqui citados, ok? Então, para isso, né, a educação moral, como falamos inicialmente daquela educação familiar, continuava sob responsabilidade principal, né, da família. Né, os princípios básicos, morais, éticos, você traz da família, a escola, né, o mundo do trabalho,
né, o mundo político, econômico, as relações sociais apenas reforçam esses valores. Então, o papel da família enquanto base da educação nós adquirimos isso em casa, né, no berço da nossa família. E a partir da Revolução Industrial, ocorre um reforço das instituições educacionais voltadas para o trabalho. Ou seja, se existe indústria, requer operário. O operário é mão de obra. Então, para o indivíduo se inserir dentro dessa nova forma, dentro desse novo modelo de mercado, de produção industrial, o indivíduo tem que estar capacitado. E aí é onde entramos na questão da educação voltada para o mundo do trabalho. Então, essa educação formal voltada para o trabalho vai ser de responsabilidade principalmente das instituições educacionais. Então, essas primeiras instituições educacionais, elas não estão preocupadas pela construção moral do indivíduo, elas estão preocupadas pela educação do trabalho, né? A educação formal voltada para a especialização de uma mão de obra. Por quê? Porque a indústria queria o quê? Pessoas para trabalhar, operários capacitados, para serem inseridos dentro da indústria, dentro dos meios de produção, ok? É tanto que, né, nos primórdios da industrialização, crianças e jovens estavam inseridos dentro desse mercado do trabalho. Eram também operários, né? Mesmo não tendo a mesma valorização, as condições de trabalho eram as piores possíveis, mas jovens e crianças estavam dentro dessa realidade. Então, esse processo de educação, né, de introdução do indivíduo, da criança no mundo escolar também, e até mesmo na educação formal, não se deu de forma igualitária. Por quê? Essas instituições educacionais, a princípio, né, aqueles que ocupavam as melhores posições sociais dentro de uma sociedade com uma grande diferenciação social, né, principalmente a partir do poder econômico, com o século XVIII em diante, né, que torna-se a principal baliza de referência, né, com o capitalismo, é justamente o poder econômico. Quem era que ia trabalhar? Quais eram as crianças e os jovens que iriam trabalhar na indústria? As pobres, né? Que precisavam o quê? Ajudar na manutenção, né, da sobrevivência própria e da família. Mas quem ia para as escolas melhores, quem ia para as universidades, eram quem? Os filhos de quem? Da burguesia. Então, observe que aqui nós temos uma educação não só apenas que vai diferenciar quem vai ser introduzido no mundo do trabalho, como também vai trazer uma distinção, a diferenciação social, né? Então, até mesmo a sua posição, né, que você ocupa dentro do mercado de trabalho pode sim também determinar a sua relação, né, com a sua formação educacional, seja ela formal ou não formal, como também vai determinar a posição social que o indivíduo ocupa dentro da sociedade. Então, essa educação que está sendo construída, né, século XVII, século XVIII em diante, ela não é uma educação igualitária, ela não chega para todos. É uma educação que ela foi construída voltada para os interesses de uma classe específica, né? Principalmente uma classe que está se fortalecendo, que havia se fortalecido economicamente e que estava no anseio de também se fortalecer politicamente, que era justamente a classe burguesa. Então, nós encontramos essas mudanças, essas transformações, ao mesmo tempo em que a educação familiar, ela, digamos assim, ela é mais justa, ela é mais igualitária. Essa educação formal, ela tende a provocar esse processo de estratificação, esse processo de divisão, de distanciamento dos indivíduos dentro da própria sociedade. E é desta realidade no qual nós fazemos parte. Apesar de que os conceitos contemporâneos, modernos, atuais de educação, que busca, né, aproximar de forma mais igualitária possível, né, também, ao mesmo tempo, ela distancia. Basta olharmos para as condições, né, daqueles que têm ou não têm acesso a uma educação de qualidade ou não. Vamos lá, seguindo em frente. Então, nós temos o quê? A educação no mundo do trabalho. Então,
a Revolução Industrial, ela trouxe justamente, né, esse ambiente voltado para a justificativa do uso do trabalho infantil, principalmente com o escape da criminalidade, né? Então, se trabalhar, né, principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial em diante, era uma forma de você não tornar-se criminoso, não tornar-se marginal, né? A educação, ela também representa diferentes realidades sociais, como já citei inicialmente, e esse ambiente escolar, né, ele é um processo, ele deveria ser um processo intermediário entre a vida, né, a fase da infância e o mundo e a vida adulta. O que nós sabemos que não é bem assim que se dá. Então, ou não foi exatamente dessa forma como aconteceu. Se pensou desta maneira, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Nem todos tinham acesso à educação. Então as pessoas não passavam por esse momento, por essa fase intermediária de um preparo educacional, né, institucional, de uma educação formal. Já ia diretamente para o mundo do trabalho. Somente a partir do século XIX que surgem as primeiras leis trabalhistas e também as leis educacionais, né? Começa a limitar as jornadas de trabalho, a proibição do trabalho para algumas faixas etárias, porque a princípio as crianças adentravam nas fábricas na condição de operário com 7, 8 anos de idade, né? Então, a partir de então, século XIX, com o surgimento dessas primeiras leis trabalhistas e educacionais que passaram também a obrigar o Estado a oferecer uma condição e uma escolaridade mínima, né, fez com que essa realidade passasse a transformar-se, passasse por algumas mudanças até chegarmos hoje. Certo? Então, a escola como espaço disciplinar. Então, nós vimos aqui brevemente o processo da construção da escola enquanto instituição e também da construção da escola voltada para uma educação formal. No entanto, a escola também pode ser um espaço disciplinar, forma de controle político. Como assim, professor? Veja bem, na escola nós também temos regras, né? Regras essas que são acordos firmados, né, e que prioritariamente devem ser seguidos. No entanto, de um modo geral, nós estamos falando aqui da mudança do contexto social e político que o mundo está vivenciando, século XVIII, século XIX em diante, principalmente. Né? Então, século XVIII ocorreu o chamado movimento iluminista, aonde proporcionou uma grande transformação nos conceitos, nas ideias de sociedade, nas relações sociais, né? O surgimento do pensamento liberal, o pensamento voltado para o respeito às liberdades individuais, né? O indivíduo passa a ser reconhecido enquanto cidadão e não enquanto súdito ou servo, como era no antigo regime absolutista. Então, desta maneira, né, se fazia necessário o quê? Criar novas maneiras e mecanismos de controle social. E quem que vai fazer isso? Justamente quem? O Estado, os governos. Então, os sistemas de governo, né, o Estado vai justamente se utilizar dessas novas formas de controle. Então, a educação, a escola também passa a exercer, né, esse papel de controle dentro da sociedade, de controle principalmente político, ok? Então, a criação das novas relações sociais, né, e de poder, como sugere aqui Michel Foucault, em sua principal obra chamada Microfísica do Poder, ele vai justamente falar dessas novas relações de poder que se institucionaliza, né, que surge, que ela não está apenas mais exercida por meio da força, como era no antigo regime, como era no medieval, como era na antiguidade. Ele vai fazer toda essa ponte e todo esse caminho. Então, hoje ele vai
Hoje, quando me refiro, não hoje agora, né? Porque Michel Foucault não está mais entre nós, mas o pensamento dele se faz contemporâneo. No entanto, Michel Foucault vai fazer essas interpretações, essas análises, que nós trabalhamos, né, para a construção de uma sociedade disciplinar. Ou seja, o que é isso? Viver em sociedade, viver em grupo, né, requer disciplina, requer a necessidade de seguir algumas regras, certo? Então, isso faz parte do processo de construção e também da educação do indivíduo, ok? Então, é um processo que se dá desde lá, a educação familiar, passando pela educação enquanto processo, a educação institucional e até mesmo a educação do mundo do trabalho. Tudo isso se dá a partir de uma relação de poder, né? Então, esse novo modelo de organização social baseada em uma sociedade educada, né, de uma sociedade institucionalizada, aonde até mesmo a escola, que deveria, para Michel Foucault, exercer o papel libertador, ela também torna-se uma prisão. E aí nós vamos ver, né? Nós, os indivíduos, somos para Michel Foucault chamados de corpos dóceis. Por quê? Primeiro, né, o homem, ele nasceu para ser livre. Nós vivemos condicionado a regras, né, porque nós assim escolhemos para que pudesse ter o controle das relações sociais. Então, pessoal, Michel Foucault vai tratar justamente dessas regras que vão ser criadas, né, a partir de então, para podermos nos transformarmos nesses corpos dóceis. O que seriam esses corpos dóceis? Somos nós, indivíduos, que vamos passar a viver dentro dessas novas normas e valores, né, que foram construídas baseado em valores, né? Então, antes se impunha a força, a dominação ao outro por meio da força. Agora nós vamos educá-lo, vamos tornar o indivíduo dócil, né? Vamos, na verdade, em outras palavras mais simples, vamos domesticar o indivíduo para que ele aceite esse processo de dominação. Então, é basicamente isso que Michel Foucault quer nos transmitir. Então, coloca aqui mais uma vez, né, em sua principal obra chamada Microfísica do Poder, ele vai olhar a educação como um caráter disciplinador. Então, quando ele trata dos manicômios, quando ele trata dos presídios, dos hospitais, né, e até mesmo das escolas, ele está tratando essas instituições também enquanto esferas de relação de poder, que quem tem o controle dessas instituições é justamente quem detém o poder político, e quem está à frente do poder político controla justamente, representa ali o poder do Estado. Então, somente o Estado, dentro de um Estado moderno, é esta esfera maior que tem o poder de impor a força, impor o controle diante de todas e quaisquer relações sociais, inclusive dentro da própria educação. Então, o indivíduo vive em um constante processo de socialização, correto? Nós já falamos isso. Então, educação e socialização, este é um processo, ou seja, constante, né? E, neste momento, a partir de então, esse processo ele se dá o quê? Por meio de instituições de controle, né? Então, esta socialização, esta educação que nós temos, ela ocorre por meio de instituições. Então, para isso, existe a chamada, né, a educação formal, né? O ensino básico, primário, o ensino médio, o ensino superior, só tem validade se você trabalhar, se você estudar, aliás, assim o fizer dentro de uma instituição, né? Então, essa instituição, ela também torna-se um meio de controle. Com o objetivo de quê? De disciplinar a sociedade, né? Estabelecer relações contratuais, ou seja, as relações que nós estabelecemos uns com os outros dentro da sociedade, até mesmo com as próprias instituições de controle e com o próprio Estado, são relações contratuais, né? São acordos, são leis, são regras que nós devemos seguir. Então, tudo isso faz parte desse processo de formação educacional. Os desvios e condutas, ou seja, quem não segue
esses modelos, né, quem não segue essa disciplina, quem não segue, que não possui esse caráter disciplinador, não se adapta às regras, ou seja, aquele rebelde, aquele que briga, aquele que reivindica, o que não aceita, né, é visto como um indesejável, ou seja, é um indivíduo que está indo de encontro com as regras. Então, seria o quê? Um obstáculo para manter a ordem e o progresso da sociedade. Então, geralmente, esses indivíduos, eles deveriam ser excluídos, marginalizados. E é o que vai se fazer o quê? Com quem comete um crime, com quem comete um delito, com quem não respeita as regras, as vivências em sociedade, são o quê? São marginalizados, são criminalizados, são presos, são aprisionados, né, para que possa pagar com os seus delitos. Né? Então, dessa forma, né, o indivíduo que não se prepara, né, dentro do mundo da educação para a vivência em sociedade, ele é indesejável, certo? Então, por exemplo, vamos fazer essa relação com o mercado de trabalho. Digamos, você não se prepara, você não se atualiza, você não busca, você não lê, né? O mercado de trabalho, ele vai buscar, né, as pessoas que melhor se capacitam, que têm, talvez, naquele momento, a melhor formação. Então, se você não tem ou não adquire isso, você torna-se o quê? Um indesejável. Né? Então, você tende a ser o quê? Marginalizado socialmente. Não necessariamente você precisa ser preso, né, em uma instituição, né, prisional, mas, né, você torna-se um indesejável, né, dentro da sociedade. Você torna-se um prisioneiro social. Então, as diferentes formas de controle, né, que se utiliza por meio da educação para impor, como por exemplo, os regimes totalitários. Olha lá, terceiro ano, vocês já devem ter visto, estudado aí o quê? O nazismo, o fascismo, as propagandas do Estado totalitário, né? Então, era uma forma, né, de se adestrar, de impor o controle sobre os indivíduos por meio da educação, né? A valorização do Estado, a figura, né, de quem estava no poder, por exemplo, Mussolini com o fascismo na Itália, Hitler com o nazismo na Alemanha. Vamos citar aqui no Brasil, Getúlio Vargas com o Estado Novo. Então, o enaltecimento, né, a educação formal, a educação institucional, que buscava valorizar as práticas, né, e as representações desse Estado, desse poder, dessas relações de poder, está justamente voltada para uma relação de controle. Então, faça-se necessário que vocês tenham o senso crítico de poder perceber o momento em que vocês estão sendo educados e o momento em que vocês estão sendo controlados. Eu acho que eu estou aqui praticamente incentivando uma rebelião, né? Porque cria-se um senso crítico dentro, até mesmo na relação entre aluno e professor, não deixa de ser uma relação de poder, né? Porém, em uma relação de poder institucionalizada, né? Orientada, porque existe um propósito por trás de tudo isso. Então, as diversas formas de controle de poder por meio da educação social, político, econômico, né? E o adestramento, olha só, o termo interessante aqui, esse adestramento, que é justamente, né, preparar o indivíduo, né, para seguir regras, acaba o quê? Violando um valor indispensável, que é o quê? A liberdade individual. O indivíduo nasce livre. Aí nós perguntamos, nós somos efetivamente livres? A nossa educação nos prepara para sermos livres? Vocês estão sendo educados ou vocês se autoeducam com o objetivo de garantir, né, e de atingir essa liberdade? É interessante deixarmos aqui esta reflexão. Então vamos seguir em frente aqui, nós temos aqui uma breve atividade, né, e vamos aqui discutir um pouquinho. No material de vocês, nós temos, lá no módulo 6, capítulo 17, um breve questionário. Achei pertinente, na página 12, são apenas 5 questões, né, que introduzem esse tema. Então, vocês possam fazer, que aí no próximo encontro, na próxima aula, nós podemos discutir e desejar. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.